Muito bem. Então, vamos relembrar um pouco como é que a gente faz análise hidráulica, né? Ou dimensiona uma tubulação de adução, uma adutora. Né? Via de regra, para o dimensionamento, a gente considera escoamento em regime permanente uniforme, tá? Então, a equação da continuidade vai ter essa cara, né? Vazão é igual a velocidade vezes área, ponto 1, que é igual a velocidade vezes área no ponto 2, montante e jusante. Né? A gente utiliza muito a equação de Bernoulli, ou a equação de energia, né? Que vale lembrar Z1 mais P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G é igual a energia de jusante mais a perda de carga. Né? Então, você tem aqui, quem quer Z1 é a carga de posição, é o seu datum, né, sua referência horizontal de plano. P1 sobre grama P1 sobre gama é a sua carga de pressão. Né? Então, isso aqui é a pressão, isso aqui é o peso específico da água. E você tem a carga cinética, né, que é a velocidade ao quadrado sobre 2G. Certo? E aí, vale lembrar o seguinte, né? Alguns nomes importantes aqui. A gente chama a componente Z mais P sobre gama de carga piezométrica. Então, vai dar para nós a linha piezométrica. Se eu considerar a parcela V quadrado sobre 2G, então esse conjunto todo a gente vai chamar de linha de carga, tá? Ou linha de energia, tá? É claro que tudo aqui é energia, né? Ou tudo é carga, tá? Mas a gente acaba adotando esse nome aqui. Então aqui é a linha piezométrica, né? E aqui a linha de carga. E o plano de carga, ele vai ser a composição de tudo isso aqui, considerando ainda a somatória aqui, né? Com a sua perda de carga, beleza? Então, plano de carga considera todas as componentes de energia, incluindo a perda de carga ao longo do trecho. Então, é mais ou menos assim a representação. Então, no ponto de montante, né? Vamos imaginar que isso aqui seria um escoamento no conduto livre e aqui, nesse caso, escoamento numa tubulação em conduto forçado. Vamos começar por aqui. Então, você tem um ponto 1 e o ponto 2, montante e jusante da tubulação. Você tem, então, aqui no centro da tubulação, seu ponto de referência. Né? Então, do seu plano horizontal de referência até o centro da tubulação, você tem a sua cota, né? Cota Z. Aqui do centro até a linha piezométrica, ela vai ser definida por P sobre gama, né? É a outra parcela de energia. E depois a outra parcela de energia que é devido à energia cinética, né? V ao quadrado sobre 2G. Vale lembrar que no caso de canais, né, o de escoamento livre, esse P1 sobre gama, né, ele é exatamente a altura de água no escoamento. Né? Então é o Y. Certo? Então o nível da água aqui, né, coincide com a linha piezométrica. Tá? Nesse caso aqui não, a linha piezométrica ela está acima da tubulação. Né? Porque ela, justamente a tubulação está pressurizada. Né? Se a gente fizesse um tubo aqui, nós colocássemos um piezômetro, né? Um piezômetro aqui nesse ponto e um piezômetro aqui nesse outro ponto, o nível da água subiria até esse ponto aqui, né? Certo? Porque a água está pressurizada e ela vai subir. Né? Então ela subiria até esse ponto aqui, o nível da água. Beleza? Bom, e aí, esse movimento de montante para jusante, como tem atrito, tem choque entre as partículas de água, a gente tem perda de carga. Né? Essa perda de carga é representada aqui pelo ΔH. Né? Pelo ΔH. Beleza? Tá, o raciocínio é o mesmo e vale aqui para
o escoamento livre, né? Então, lembrando as equações que a gente utiliza, né, para cada um desses escoamentos, tá? Então, para perda de carga distribuída e para perda de carga localizada. Vale lembrar que a perda de carga localizada por algum dos elementos ou equipamentos, né, específicos que são utilizados dentro do sistema, né? Saída de reservatório, válvula, curvas, T's. Então vamos lá, para perda de carga distribuída, ou seja, a perda de carga que ocorre ao longo do canal, né? Ao longo desse trecho aqui, eu vou ter perda de carga, né? E aí, quanto que é essa perda de carga? Qual a equação que eu utilizo para calcular ela? Bom, para condutos livres, né, a gente utiliza a equação de Chezy e a equação de Manning, né? Normalmente se dá preferência para a equação de Chezy, e para condutos forçados, embora a gente utilize muito a equação de Manning, né? Certo? A equação de Manning tem um probleminha de unidade, né? Do seu adimensional. O seu adimensional não é bem um adimensional, ele tem uma certa dimensão lá. Então, tem um pouco aí de uma crítica, né? Ou você precisa fazer ali uma análise melhor da equação. Mas, enfim, é uma equação muito utilizada. Para condutos forçados, a fórmula universal de Darcy-Weisbach, né? E a fórmula empírica do Haase-Williams, que é muito utilizado, né? Mas a norma sugere a gente utilizar a equação universal da perda de carga. Tá? A gente já vai mostrar cada uma delas, né? Bom, e aí a perda de carga pode ser calculada pela expressão geral da perda de carga ou pelo método dos comprimentos equivalentes, vocês devem lembrar isso lá da hidráulica. Bom, a equação de Chezy está aqui, né? A velocidade no escoamento, ela depende aqui do raio hidráulico e da declividade, né? E aí tem um fator de ponderação aqui que é um coeficiente, né, de escoamento, que é função da natureza e estado das paredes do conduto ou do canal, tá? Da forma dele e também da declividade, né? Recomendada pela norma, tá? A equação de Manning, o Manning achou uma relação para esse C aqui, né? Esse C vai ser igual ao raio hidráulico elevado a 1/6 sobre N, onde N é o coeficiente de rugosidade do Manning, ele varia de acordo com a natureza do material, né, da tubulação. Canais de PVC, por exemplo, tubulações de PVC que a gente utiliza bastante em água, o N é de 0,013, concreto, desculpa, 0,01, concreto 0,013. Então, se a gente pega esse valor de C e substitui aqui nessa equação, né, a gente vai chegar aqui nessa equação, que é a equação que nós conhecemos como equação de Manning, né? Se eu substituir V por Q sobre A, né, vazão sobre área, então a gente acha a equação da vazão. Agora, em termos de condutos forçados, né, então, o cálculo da perda distribuída, né, ao longo da tubulação é feito com essa, para tubos circulares aqui, né, é feito com essa equação. A origem dela é FLV² sobre D2G, né? Então, se eu aumento o diâmetro, a minha perda de carga diminui. Se eu aumento o comprimento, a minha perda de carga aumenta. Se eu aumento a velocidade, a minha perda de carga aumenta, né? A única relação aqui é que, por exemplo, se eu quero diminuir a perda de carga durante um trecho, o que eu faço? Bom, vou ter que aumentar o diâmetro. Aí eu perco menos energia, né? Isso pode ser interessante quando você está dimensionando diversos trechos quer dizer, o seu trecho de adutor é um grande trecho, você pode escolher diâmetros diferentes para aqueles trechos, de tal forma que você perca menos energia na primeira parte da tubulação, né? Então você teria que aumentar o diâmetro para isso, né? Se a gente substituir
o V aqui por Q sobre A e a área por πd ao quadrado vai resultar nessa equação, né? Então, F é o fator de atrito, vamos lá, né? L é o comprimento, vocês vão lembrar bem da tubulação, Q é a vazão, D é o diâmetro, G é a aceleração da gravidade, π é o 3,14, né? Só que o problema aqui dessa equação é ter que calcular o F, certo? Bom, o F vai depender se o regime for laminar ou turbulento. A gente utiliza o número de Reynolds para definir que tipo de regime é, né? O número de Reynolds é dado por VD, velocidade vezes diâmetro, dividido pela viscosidade cinemática, tá bom? A viscosidade cinemática, ela tem esse valor aqui, né, de 1,01 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo a uma temperatura de 20 graus Celsius, tá? A água a 20 graus Celsius. Então, se eu substituo aqui, eu calculo o número de Reynolds, né, tendo a velocidade e o diâmetro. E aí eu vejo se o escoamento vai ser laminar ou turbulento. Vai ser laminar se o Reynolds for menor que 2.000 e turbulento Reynolds acima de 4.000. Se laminar, eu utilizo essa fórmula para calcular o meu fator de atrito, tá? Ou o meu coeficiente de atrito, né? Se for turbulento, eu posso utilizar, por exemplo, a equação de Colebrook-White, né? O problema dessa equação aqui é que você tem o F em função dele, então é um cálculo iterativo, né? Você tem raiz de F aqui, você tem raiz de F aqui, tá? Beleza, achou o F, põe o F na equação e acha a perda de carga para aquele trecho da adutora. Bom, tem outras formas de calcular o F aqui, né? Que você faz um cálculo direto. Então, a equação de Swamy-Jain, né? Ele dá o F em função desse K. Esse K é a espessura, né, da rugosidade da parede, da tubulação, tá? Aqui às vezes aparece um Ezinho também, né? Nesse caso aqui a equação está com K. Então K sobre D, né? Normalmente é um parâmetro que a gente utiliza para entrar nos gráficos, certo? Então você tem, por exemplo, o diagrama de Moody, né, que é muito utilizado para isso, para a gente calcular o F. Então essa equação aqui do Swamy-Jain, ela é válida para esse intervalo aqui de Reynolds e K sobre D, ou E sobre D, né? E a equação de Barr é muito parecida com a equação aqui do Colebrook-White, né? Mas ela não depende da raiz de F aqui, tá? Depende só dessa relação K sobre D. Beleza? Ela é válida aí para Reynolds acima de 10 a quinta. Tá? Então, outras formas de você calcular o F. Bem, então aqui para nós lembrarmos, né? Aqui tem o diagrama de Moody, né? Que mostra os diferentes tipos de escoamento, certo? Então aqui você tem a rugosidade relativa, que é o E sobre D, ou lá na equação K sobre D, né? Nesse ponto aqui, o K sobre D está aqui. Aqui você tem o número de Reynolds, que é o V sobre D dividido pela viscosidade cinemática, tá? E aqui você vai ter o seu fator de atrito, né? Então eu subo num determinado valor de Reynolds aqui, acho a equação que me interessa, acho a curva que me interessa, né? Que vai depender da relação E sobre D ou, de acordo com a equação acima, K sobre D. E aí eu venho em busca do meu fator de atrito F, tá? Que a gente utiliza na equação de Darcy-Weisbach. Beleza, mas vocês lembram isso lá da hidráulica, né? Lembrando, né? Esse gráfico de Moody, ele tem aqui, né, um regime laminar até esse ponto aqui, né? E depois daqui tem uma área de transição, né? E aqui é escoamento completamente turbulento, tá? Beleza. Algumas propriedades físicas da água, a gente mencionou a viscosidade cinemática, né? Então, a viscosidade cinemática é em função da temperatura da água, à medida que a temperatura da água aumenta, né? A viscosidade cinemática diminui, né? A água fica menos viscosa, correto?
Bem, a pressão, outra informação importante é a pressão de vapor, né? Porque isso é importante quando a gente for avaliar a cavitação, certo? Então, à medida que a temperatura aumenta, a minha pressão de vapor aumenta, obviamente, tá? A massa específica tem pouca alteração aqui, né? Beleza, isso aqui é uma tabela lá da NBR 12215. Bom, para os condutos forçados, além da equação de Darcy-Weisbach, a gente tem muito utilizada a equação de Hazen-Williams, né? Então, a perda de carga unitária, J, né? J é a perda de carga unitária. Então, J é igual a perda de carga ΔH total do trecho dividido pelo comprimento do trecho, né? Ou seja, quanto de energia em metros eu perdi para cada metro de comprimento de tubulação. Então, a unidade é metro por metro. A equação é 10,65 vezes Q elevado a 1,85 dividido por C elevado a 1,85 e dividido por D elevado a D elevado a 4,87, né? Que aqui está tudo multiplicando, por isso que o expoente está negativo. Claro, eu posso expressar essa equação do Hazen-Williams em função da vazão, então eu passo, né, isola a vazão, ou, né, também posso expressar na forma de velocidade, conhecendo a área, certo? Aqui para nós o valor de C, que é o coeficiente de Hazen-Williams, né? Ele depende também do tipo de tubo, né? E também da conservação do tubo ou da idade dele. A gente sabe que à medida que o tempo vai passando, esse coeficiente ele vai ficando menor, né? Aqui a gente pode perceber isso, 140, 135, 130, né? Para PVC, por exemplo. Beleza? Então, o problema dele ele ser menor ao longo do tempo, ou seja, ele vai, né? A tubulação vai se desgastando, então isso vai gerar maior perda de carga ao longo do tempo, tá? Então, normalmente sugere-se, né, o valor aqui de 130. Aqui nós temos uma outra tabela, né, para valores de C. Aquela tabela anterior era resumida, aqui está mais completa, né? Basicamente utiliza mais PVC, né? Mas observa que tem vários tipos de material, né? Aço, ferro fundido, latão, madeira, né? Em tijolos, né? Beleza? Bom, e as perdas localizadas? Como é que a gente calcula? Né? O nosso interesse não é só calcular a perda contínua a partir das equações anteriores, mas também a perda localizada, né? Então, quando você tem uma ampliação gradual da tubulação, você tem bocais, você tem comportas, você tem cotovelo, você tem curvas, você tem junção, você tem válvulas, você tem perda de carga, né? Porque vai aumentar a perda de carga no seu canal, você vai ter atritos, vai ter diferenças de velocidade na passagem da água por essa peça, então você vai ter perda de carga. A perda de carga localizada, ΔHL, calculada em função da energia cinética, né? V² sobre 2G, multiplicado por um fator aqui. Esse fator da perda de carga localizada é tabelado, né? Como a gente pode ver aqui. Beleza? Então é só, né? E a gente vai somando, né? Se eu tenho uma ampliação gradual, eu tenho 2 cotovelos, eu tenho 3 curvas, eu tenho 2 válvulas. Então eu calculo a perda de carga de cada uma delas e depois somo todo mundo para verificar qual que é a total de perda de carga localizada. Uma outra forma de entender a perda de carga localizada, então tem mais uma tabela, né? Uma outra forma de entender a perda de carga localizada é utilizar o método complemento equivalente. Quando você transforma aquela perda de carga localizada como ela fosse equivalente a uma perda de carga distribuída. Então você calcula um tamanho de tubulação com um determinado diâmetro que vai produzir a mesma perda de carga, agora distribuída,
com aquele valor da perda de carga localizada. Tá? Então, comprimento equivalente em metros das principais peças especiais para diâmetros comerciais mais usados para tubulação de PVC são essas aqui. Né? Então, por exemplo, para cada um desses diâmetros, 20, 25, 32, 160. Né? Para joelho, você tem uma perda aqui em diâmetro de 25, 1.20, joelho de 90 graus. Um registro de gaveta aberto, né, de 0.2. Então, tem nos livros diversas tabelas, né, que vão indicar para nós essa perda de carga, esse comprimento equivalente em metros.